Hoje vou explorar as 10 teorias mais incríveis, bizarras e assustadoras e mais loucas de Pokémon. Pokémon é uma franquia que existe há mais de 25 anos e tem algumas teorias interessantes, como por exemplo, como Ash continua com 10 anos? Ash é filho de Giovanni? O que aconteceu com Goodra? As pessoas comem Pokémon? Bem, essa última parece ser bem provável. Hoje eu vou responder todas essas perguntas, mas antes de começarmos, você já sabe o que tem que fazer, né, meu parceiro? Dá aquela acusada no like, se inscreve no canal. Rápido, simples e fácil. E não custa nada pra vocês, né? Mas pra gente, isso tem um valor absurdo, que mostra o algoritmo do YouTube o quão é relevante o nosso trabalho, beleza? Então conto muito com o apoio de vocês. Bora! A primeira teoria é um fato bastante curioso. Você sabe que hoje temos mais de 1000 episódios de Pokémon, mas imagine se tivesse apenas a série original, onde Ash perde a liga e acabou, sem mais aventura de Ash. Essa era a ideia original do CEO de Pokémon, Ishihara. Graças a Deus ele mudou de ideia, e o resto foi história. A segunda teoria é que o Ditto foi um fracasso ao tentar criar o Mew. Essa teoria é bem popular e existe desde o começo de Pokémon. Todos nós sabemos a história dos cientistas que pesquisavam o Mew e queriam criar um Pokémon mais forte do mundo, resultando no Mewtwo. Mas será que Ditto foi um experimento que não deu certo ao tentar clonar o Mewtwo? Afinal, é difícil acreditar que o Mewtwo perfeito tenha sido feito na primeira vez. Os dois possuem algumas semelhanças, como por exemplo, a cor rosa. Os dois têm uma aparência meio gelatinosa e até têm a mesma cor dos olhos. O Mewtwo foi criado na ilha Cinnabar. E quem estava lá andando? Distraído. Isso mesmo, o Ditto. Isso sugere que eles podem ter errado em várias tentativas, e talvez seja por isso que Ditto é tão comum no jogo. Para mim, parece haver muitas evidências que indicam que Ditto é na verdade um Pokémon clonado a partir do Mew. A terceira teoria é que Arcanine é um Pokémon lendário. Sinceramente, eu gostaria muito que isso fosse verdade, mesmo que não tivesse nenhuma lógica. Muitas pessoas acham que o Arcanine era para ser um lendário, e algumas até dizem que Arcanine fazia parte do trio lendário. Até na Pokédex está escrito que Arcanine é um Pokémon lendário, e todos nos lembramos daquela vez em que vimos uma imagem no centro de Pokémon, no episódio 2. Eles provavelmente mudaram de ideia, provavelmente porque não faria sentido 3 pássaros lendários e de repente só um cachorro. A quarta teoria é que o final original do anime foi bem esquisito. Esse final foi escrito por Takashi Shudo, que foi o principal escritor do anime de Pokémon de 1997 a 2002. A ideia dele para o final da série era mostrar um Ash como um velho lembrando do seu passado, quando era um menino viajando pelo mundo Pokémon e fazendo amigos durante sua jornada. Mas o Ash velho aparentemente não tem mais essas aventuras com seus amigos, e ele começa a pensar sobre isso, voltando no tempo, e vemos o Ash sendo acordado por sua mãe. E aí temos o primeiro episódio. Não tem muita lógica, mas o objetivo era mostrar o sentido da existência em si e como se relacionar com os outros. Bem, não é muito apropriado para Pokémon, especialmente se pensarmos no seu público principal, mas honestamente eu até gostaria de ver esse final. A quinta teoria: como Ash continua com 10 anos? Existem muitas teorias que tentam explicar como Ash não envelhece. Algumas dizem que é porque o anime segue o ritmo de tempo mais lento, onde tudo fica mais velho a uma velocidade muito menor. Outros pensam que ele tem uma idade fixa, o que significa, por exemplo, que quando você faz 10 anos é uma etapa, em vez de ter uma evolução de crescimento, como acontece com todos os adultos de Pokémon, que tem 20 anos, e todos os velhos têm 50. Mesmo que Ash devesse ter pelo menos 25 anos, ele não passou dos 10. Uma outra possível teoria é a juventude eterna de Ash. Basicamente, isso significa que ele pode viver para sempre. Eu acho que isso se deve ao fato dele ter visto o Hu no primeiro episódio, e na Pokédex de Hu está escrito que se alguém vê suas asas, ele concede felicidade eterna a essa pessoa, e a felicidade eterna de Ash é ter 10 anos. Mas todos nós sabemos que Ash é o segundo personagem principal de Pokémon e precisa ser jovem para o público dele. A sexta teoria é que as pessoas comem Pokémon. Será que isso é realmente uma teoria? Porque no episódio em que Ash está em um navio luxuoso, podemos ver claramente ele comendo frango e outras coisas. Sabemos que não existe animal no anime. Então, de onde vem essa carne? Em algumas cenas,
vemos algo estranho acontecendo, como nessa aqui, onde eles viram o Magikarp esquartejado. Então podemos sugerir que eles comem Pokémon. Essa teoria é no mínimo curiosa, já que nos faz pensar no que realmente acontece com a alimentação do mundo de Pokémon, considerando que os Pokémons são criaturas essenciais nesse universo. A sétima teoria é que Cubone e Kangaskhan têm parentesco. Isso pode parecer um pouco estranho, mas confie em mim, quando você vê a imagem, tudo vai fazer sentido. Cubone, como sabemos, usa o crânio de sua mãe morta, o que é curioso. Mas por que ele é tão parecido com o Kangaskhan? Kangaskhan até carrega um pequeno Pokémon em sua bolsa, que também é muito parecido com Cubone. Mas aqui é onde as coisas ficam um pouco esquisitas, porque matematicamente, essas estruturas se parecem com chifres. Kangaskhan tem orelhas e os olhos estão um pouco mais para trás, portanto, na evolução dos Pokémons, as formas corporais podem ser diferentes. Talvez quando um Pokémon morre, o crânio muda um pouco para se encaixar na cabeça do bebê. Bem, posso estar me equivocando, mas isso aparentemente parece uma evolução de Pokémon misturada. Essa teoria propõe uma ligação interessante entre Cubone e Kangaskhan, baseada na semelhança de seus crânios e estrutura óssea, o que levanta a questão sobre a evolução dos Pokémons neste mundo fictício. A oitava teoria é sobre a guerra Pokémon. Esta, com certeza, é uma das minhas preferidas. Tudo começou quando o Tenente Surge falou que supostamente houve uma grande guerra Pokémon. A guerra a que ele se refere aconteceu um pouco antes do nascimento de Gary. Essa guerra foi muito violenta, tirando muitas vidas de humanos e de Pokémons, o que não é novidade em Pokémon, já que vimos mortes antes. A guerra foi travada por humanos e Pokémons, além de algumas armas de destruição feitas pelo homem. O pai de Gary poderia ter morrido lutando nessa guerra, o que explicaria por que ele foi criado pelo Professor Carvalho. Mais uma vez, parece fazer muito sentido, e eu adoraria ver uma guerra Pokémon, tanto no jogo ou no programa. A nona teoria é que Ash pode estar em coma. Esta é, sem dúvida, a teoria mais sombria, porque se isso for verdade, então todas as conquistas de Ash foram em vão, e toda a sua infância foi arruinada. As pessoas acham que no primeiro episódio, quando Ash é atacado por um bando de Spearow e Pikachu usa o trovão, isso acabou criando uma grande explosão, o que deixou Ash inconsciente e ele entrou em coma. Tudo que vemos a partir desse ponto, quando ele acorda, é tudo na mente de Ash. Isso poderia explicar por que Ash não envelhece, porque ele está em coma há mais de 25 anos. Isso também poderia explicar por que ele não vence a Liga Pokémon no anime, porque tudo é um sonho, se for verdade, então tudo seria sem sentido e bobo. Meio que legal, mas ainda assim sem sentido. Basicamente, o anime inteiro teria sido em vão, e nenhuma criança que assiste Pokémon quer ver seu herói acordar de um coma no final da série. E a décima teoria, quem é e onde está o pai de Ash? Deixei essa por último, porque essa é clássica. Bem, todas essas teorias são clássicas, mas a pergunta que é debatida até hoje é: quem é o pai do Ash e onde ele está? A teoria mais popular que eu já ouvi é que é o Giovanni, o líder da equipe Rocket. Giovanni e o Professor Carvalho eram amigos antes de seguirem rumos diferentes. Isso é importante, porque pode ser a razão pela qual o Professor Carvalho é tão próximo de Ash. É o clichê de quando o filho é bom e descobre que seu pai é mau, mas eu adoraria de ver isso. Sabemos que o pai de Ash existe no anime por causa do episódio original da série, onde Delia confirmou isso. No entanto, ela nunca disse quem era, mas disse que ele ainda estava em sua jornada. Isso significa que ele ainda está vivo e não morreu na guerra Pokémon, mas saiu de casa para se tornar um mestre Pokémon. Não acredito que o pai de Ash seja um personagem que já vimos no anime, mas talvez seja alguém que veremos no final da jornada de Ash, quando eles se enfrentarem em uma batalha. Mas e aí, rapaziada? O que vocês acharam da teoria? Vocês acham que ela faz sentido? Ou é apenas uma maluquice minha? Deixa aí nos comentários. E se você quiser ver outras teorias aqui no canal, vou deixar essa playlist aqui bem do lado direito para você se deliciar com elas. E do lado esquerdo, vou deixar um outro vídeo, caso você se interesse pelo tema, beleza? Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, hein? Ative o sininho para que não perca nenhuma teoria assim que sair no canal, beleza? E lembrando que isso é apenas uma teoria, hein? Até o próximo vídeo e corta!